Vamos à segunda pergunta. Pergunta 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Muito bem, amados alunos. Aqui, nessa pergunta, o espírito condiciona o processo do conhecimento, do saber, à evolução moral. Vocês já viram isso? O processo de saber não é um processo estritamente intelectual. Eu estar numa academia ou num laboratório de física pesquisando as partículas subatômicas, menores que os átomos. O processo de saber na capacidade inventiva do homem, na capacidade criadora do conhecimento, está condicionado à moral do homem. Porque ele é muito claro e diz: o véu se levanta a seus olhos, quer dizer, ele faz novas descobertas à medida que ele se depura. O que é depurar? É purificar. Purificar como? Moralmente. E continua. Mas isso para compreender certas coisas. São-lhe preciso faculdades que ainda não possuem. Quer dizer, esse processo depurativo moral oferecerá ao homem determinadas percepções, cognições, e ele poderá entrar em outros capítulos da criação. Então, a criação, ou seja, a investigação, mesmo científica, no seu processo evolutivo, está condicionado à evolução moral. Isso vocês têm que entender. Hoje, nós temos aí 15 mil voos cancelados na Europa. Não sei, 2 dias atrás, mais tantos mil voos. As pessoas estão presas no aeroporto, estão acompanhando. A Inglaterra está mandando 2 navios imensos para resgatar os seus cidadãos que estão sem passagem na Espanha. Como é que é isso? Foi um vulcão na Islândia que entrou em erupção e soltou a cinza, e essa cinza ocupou parte da Europa ocidental e impediu que os aviões trafegassem, porque ela entra na turbina e ele paralisa a turbina. Então, como é que o homem arranja esse problema? Nós entendemos que as modificações da natureza, nós vamos estudar aqui, são reflexos também dessa parte moral. Quando o homem se moralizar, teremos menos cataclismos, menos terremotos e menos fenômenos naturais. A gente vai estudar, se possível, hoje. Portanto, a segunda colaboração do professor é que o processo do conhecimento e do saber depende da evolução moral. Pergunta 38. Como criou Deus o universo? Para lhe servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, o universo, estudado pela física atual e já cheio, foi criado num processo em que uma massa infinita de energia estava condensada de uma forma tão pesada que em determinado momento essa energia se explode. E essa energia, ao explodir, ela forma outras energias que vão se transformar em massa, de acordo com a teoria da relatividade, que energia e massa são quase a mesma coisa, dependendo da velocidade da partícula. É o Big Bang, a grande explosão. Então, essa grande explosão, ela, de uma certa forma, está bem descrita, o Big Bang, porque aqui diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, são os fótons, que também são partículas de energia. A energia luminosa é essa que criou o universo e ocupou todo o espaço. Então, mais uma vez, o Espiritismo ele converge dentro dos seus conceitos e não diverge para a física atual.
O universo é uma criação de um processo de expansão infinito de energia. Pergunta 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do grupo. Ou seja, aqui nessa pergunta, Allan Kardec o Espírito dá um estudo da nossa própria evolução geológica, a evolução da Terra, como massa, como corpo, e a evolução do homem. Porque ele diz que no começo estava tudo em confusão, era o caos. Quer dizer, a criação ainda não tinha só lançado energia. Então, só aquelas coisas que aconteceram há bilhões de anos. A Terra era uma bola incandescente que tinha saído do Sol. Então ela não tinha condições de vida. À medida que ela foi esfriando, esse esfriamento possibilitou a formação da água, a água se fazia um vapor e gradualmente esse caos foi se organizando. Então aqui também, na geologia, nós constatamos um processo evolutivo da Terra e a partir de uma determinada época houve condições de vida para a Terra. Quer dizer, houve um grau de acidez, um grau de atmosfera, um grau de temperatura, um grau de condições geográficas, físicas e biológicas que propiciaram a vida. Então a doutrina espírita, ela vai justamente nesse momento da criação da Terra, quando antes, na pergunta anterior, foi do universo. Pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que se chama Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Aqui a doutrina espírita, ela se liga à teoria darwiniana da evolução das espécies. Quer dizer, as espécies que são seres vivos, sejam vegetais, sejam animais, ou sejam outras espécies, eles foram gradualmente sofrendo mutações no seu gene até formar as espécies que hoje existem. Foi um processo evolutivo. E aqui ele diz, aquele que chamais Adão não foi o primeiro. Então ela bate contra quem? O criacionismo. Porque o criacionismo acha que a vida começou com Adão. Vocês já estudaram isso, já viram a luta entre evolucionistas e criacionistas, né? Tem ideia que nos Estados Unidos, muitas escolas só ensinam criacionismo, a Bíblia, e contestam Darwin, né? Mas na realidade isso é um processo de evolução. O Espiritismo, dentro da sua dinâmica lógica, ele tem esse caráter evolutivo. Pelo contrário, Adão foi único a povoar a Terra, mas não foi